O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, enviar os discípulos para a missão era a prática comum de Jesus. Sim, porque é para isso que ele veio, né? Para a proclamação do reino, para nos mostrar que chegou um novo tempo, nova era, para nos apresentar a face de Deus. E o Evangelho, o querigma, o anúncio que a igreja traz, ela nos propicia isso, porque não é o anúncio dela, é um anúncio do reino de Deus. Nos propicia entendermos qual deve ser a nossa atitude, nossa ação diante da recepção daquilo que Jesus nos ensina, que ele recebeu do Pai. E aí a igreja não pode, obviamente, abrir mão, porque a sua natureza é essa, é tornar o reino dos céus conhecido, é difundir, fazer propagar, fazer chegar às pessoas, ressoar a mensagem de Jesus. Sim, porque esses ensinamentos têm como objetivo a transformação do ser humano. Ou seja, a mudança de ideal, a compreensão das coisas, e aí a conformidade de cada um à ação de Jesus, deixando que ele realize em nós aquilo que o Pai quer que nós possamos receber, realizar a comunhão plena nossa com Deus. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, cada um deve dar sentido com a própria vida aquilo que recebe dos ensinamentos do Senhor. E mais, também compreender que nós não somos simplesmente receptores. O cristão católico precisa ter essa consciência. Nós não somos simplesmente os receptores. Nós recebemos e transmitimos, como diz Paulo em Corinto, 1 Coríntios capítulo 10. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. Essa é a essência do nosso batismo. Essa missionariedade, essa alegria, essa necessidade de nós proclamarmos a boa nova de Jesus. Mas aí é necessário 2 elementos. Primeiro, a intimidade que nós temos com Deus. Como é que você se sente quando ouve que Jesus também confia a você o anúncio do Evangelho? Quais são os vínculos que nós aqui presentes na comunidade de São Vicente temos com Jesus e que você que nos acompanha também tem? E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, qual é a sua resposta? Sim, porque quando Jesus nos confia o Evangelho e nos diz: olha, aqui está a minha pregação, os ensinamentos do Pai que eu herdei, para que você possa levar a outros, ele espera de você uma resposta. Qual é a sua? Qual é a sua resposta? Sim, Senhor, eis-me aqui, envia.
como fez o profeta Isaías? Porque essa deve ser a sua ação diante do Senhor. Essa integração total. E aí, meus amados irmãos e irmãs, quando nós anunciamos o reino de Deus, porque primeiro experimentamos, isso é importante, porque não basta simplesmente anunciar. Nós partimos do pressuposto que aquele que anuncia é o que vive, é o que vivencia, é o que experimenta, é o que tem a vida transformada. Ora, se não é retórica, ninguém aponta algo bom para viver se ele não tem essa experiência. Mas talvez para nos ajudar a encontrar ânimo, espírito, nós podemos nos debruçar sobre a vida deste homem, cuja primeira leitura se refere, o profeta Amós. A vida de Amós é uma vida muito bonita. Mas olha, os homens e mulheres de Deus da Escritura Sagrada não eram especiais, não tinham dons sobrenaturais. Eram como eu e você, como nós somos, com as nossas responsabilidades, vivendo em outro tempo, obviamente. Mas olha, tinham família, tinham o seu trabalho, tinham seus laços de amizade, seus relacionamentos fraternos com as pessoas, tinham compromissos. E Deus os chama, porque são essas pessoas que Deus chama. Não pessoas diferentes da nossa realidade. Vivemos em outro tempo. Mas o chamado e o momento que vivemos, a responsabilidade é a mesma. Os mesmos homens e mulheres do Antigo Testamento são os homens e mulheres que são chamados por Deus hoje para irem levar a boa nova. Mas quem é este Amós? O cristão católico, ele precisa conhecer essas pessoas porque vale a pena. O profeta Amós nos ajuda a nos encantarmos com a palavra, a absolvermos a missão, a mostrarmos euforia com a missão. E aí então, deixe-me falar para você a biografia do profeta Amós. Amós viveu no século VIII, hein? 760 a.C. 760 a.C. Nos tempos áureos dos profetas. Ele era de uma cidade chamada Téqua. Onde é que fica Téqua, padre? Téqua era uma cidadezinha pequena do Reino do Sul. A capital do Reino do Sul, todos sabem, era Jerusalém. Téqua ficava a 9 quilômetros de distância de uma cidade que era um pouco maior, Belém. Cidade onde Jesus nasceu, cidade de Davi, o rei, a família de Davi era de Belém. Não é? E Jesus, então, ali nasceu. Muito bem, Amós era dessa cidade, Téqua, próxima de Belém, Reino do Sul. De repente, ele, mesmo dizendo, estava no campo quando ouve a voz do Senhor. Sim. E o que ele estava fazendo? Ele estava toscando, né, a ovelha, tirando a lã da ovelha. Ele criava ovelhas. E também plantava sicômoros. O que é sicômoro? Sicômoro é uma fruta da família dos figos. É da mesma família dos figos, né, da figueira. Mas o sicômoro é um figo de segunda qualidade. Ninguém apreciava, apesar de ser uma fruta. Mas ninguém apreciava. Aí o que se fazia? Plantava-se sicômoro para alimentar o gado, para alimentar o rebanho de ovelhas de Amós. Era isso que ele fazia. E ele mesmo vai dizer. E aí então Deus pede que ele saia da sua terra. Olha que interessante. Deus pede para que ele saia da sua terra. Ele vai dizer assim, Amós, eu quero que você vá ao reino do norte. Na época de Amós, todos nós já sabemos, houve um conflito, logo quando aconteceu, quando Salomão falece, o filho de Salomão, chamado Roboão, ele herda o trono. Mas ele não consegue ser como o pai, porque não foi fiel a Deus. Aí o que acontece? Há uma revolta, política, e o reino de Davi, cujo Salomão era o rei, o seu filho, ele se divide. 2 tribos ficam no reino do sul
cuja capital é Jerusalém, 10 tribos ficam no reino do norte. E no tempo de Jesus, o reino do norte, a cidade de referência era a Samaria. Mas aí o que acontece? No tempo de Amós, um rei chamado Jeroboão II, aliás, um pouco antes, ele constrói um santuário. Porque o pessoal do reino, era o mesmo país, não é? Era o mesmo país. É como se fosse a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Mas o pessoal do norte não se relacionava com o pessoal do sul. E aí eles não podiam frequentar o templo em Jerusalém. Jeroboão II, que era o rei, foi um rei antes de Amós nascer, o que ele fez? Ele mandou construir um templo em Betel. A palavra Betel são duas partículas hebraicas, duas palavras hebraicas, Bet, casa, El, Deus. Então, na cidade de Betel, o nome dessa cidade era Betel, né? Então significa casa de Deus. E na casa de Deus, na cidade de Betel, Jeroboão manda construir um templo, para que o pessoal do reino do norte não precisasse ir ao reino do sul para lá adorar a Deus no templo de Jerusalém. O templo de Salomão. Muito bem. Ocorre que na época o tempo de Amós era um rei chamado Acás. Acás não era fiel a Deus. O templo foi prostituído. Aí vocês perguntam, mas prostituído? Porque prostituição na escritura sagrada também significa culto a outros deuses. Vocês se prostituíram com falsos deuses, diz a palavra. Amós foi lá justamente para alertar, para dizer, olha, as coisas estão erradas. Deus me mandou vir aqui não para condenar vocês, mas para vos dar a oportunidade de refazer as relações com Ele. Vocês estão pecando, vocês estão explorando as pessoas, vocês estão adorando falsos deuses. Essa é a missão do profeta, né? Também corrigir. E Amós foi. Só que ele se deparou com um chamado sacerdote, ou um profeta, um falso profeta, Amazias, que era conselheiro espiritual do rei. Além de estar no templo, ele era conselheiro espiritual do rei. Mas o problema de Amazias, diferente de Amós, é que Amazias não era um profeta verdadeiro. Ele recebia do rei para prestar os seus conselhos. E aí o que ele fazia? Ele legitimava tudo que o rei fazia. Tudo de errado, todas aquelas práticas abomináveis e pecaminosas. Amazias dizia, não tem problema não, é isso mesmo, é a sua fé. Ora, mas a autoridade leva outras pessoas a pecar. Por isso que quando nós exercemos a nossa autoridade, nós temos que ser muito responsáveis. Não é? Os pais para com os filhos. Quando eu falo de autoridade, não estou falando simplesmente daquelas autoridades dos poderes públicos. Eles também. Mas aqueles que têm a responsabilidade de gerir alguém. Tem a responsabilidade de guiar pessoas, de formar pessoas junto a si. Pois bem, nem Acás, nem Amazias eram justos, eram fiéis a Deus. Aí Amós vai até ele. A palavra Amós significa Deus envia. Né? Ou melhor, Deus leva. O nome Amós significa Deus leva. Vejam, interessante. O que Amós foi levar? A palavra profética. Aí, Amazias diz assim, vai voltar para a tua terra, rapaz. Fica nos atrapalhando aqui. Vai lá ganhar o seu pão e comer o seu pão lá em Tecoa. Aqui você não tem espaço. Aqui você não é querido. Aqui você se tornou uma pedra para nós. Vai embora, rapaz. Volta para o teu gado. Volta para a tua família. Aí Amós, muito humildemente, diz bem assim, meu irmão, me perdoe se as minhas palavras te ferem, se elas te levam a uma crise, se elas te incomodam. Mas quando o leão ruge, quem é que não sente medo? Quando Deus manda falar, quem é que vai se calar? Porque lá no capítulo 3, depois vocês procurem o profeta Amós lá. São 9 capítulos, gente. Vale a pena ler esse profeta, ele é maravilhoso. Amós no capítulo 3 vai dizer assim, quando o leão ruge, quem é que se cala? Quem é que não tem medo? Quando o leão começa a rugir. Quem é que não fica apavorado? E quando Deus fala, quem é que vai se calar então? Ninguém. Então por isso que eu estou aqui, Amazias. Mas é interessante, por quê? Porque o profeta não é aquele que vai para humilhar ninguém. Não é aquele que vai para condenar ninguém.
ele vai para alertar. O profetismo é isso. O profetismo, ele tem como também função fornecer às pessoas a possibilidade de reavaliar-se, de examinar a sua consciência. Foi isso que Amós foi fazer no Reino do Norte, em Betel. Ele não foi lá para dizer, olha, está todo mundo no inferno. Não, ele foi lá para dizer o seguinte: se vocês continuarem assim, a ruína será de todos. Todos irão perecer. Todos irão perecer. E olha que naquele tempo o Reino do Norte estava passando por uma situação interessante. Financeiramente o reino estava prosperando, para alguns. Já conhece essa história, né? Alguns estavam lucrando. A grande maioria do povo estava, de fato, sendo explorado. Mas a pequena elite estava enriquecendo, que era uma beleza. Mas aí tinha um problema de uma potência chamada Assíria. Estava pressionando ali as terras do Reino do Norte. E aí Amós está dizendo, está vendo? O que está acontecendo aí, as mortes, as baixas, os ataques dos assírios contra nós, é uma forma que Deus está nos punindo, nos alertando. Porque, de fato, quem não é fiel a Deus, traz sobre si a desgraça. Não é verdade? Quem não é fiel a Deus, nunca vai levar felicidade para sua casa. E aí o rei, fazendo as coisas erradas, pecando contra Deus, o povo também o tinha como autoridade, reproduzia aquelas práticas. Vejam, quando Jesus envia os 12, ele quer justamente mostrar o caminho para nós. O que é certo, o que é errado. E aí Paulo vai dizer, nós somos predestinados a viver a glória de Deus. Sim, por que nós somos predestinados? Paulo dizia à comunidade de Efésio, que ficava lá, fica ainda, né? A cidade de Efésio existe, né? Onde está lá a chamada casa onde Maria passou os últimos dias dela, né? Antes da Assunção, né? A casa da mãe do profeta Jesus, porque os turcos diziam, né? Maria é a mãe de um grande profeta, não é? Para nós é a mãe do profeta, é o nosso Deus. Mas em Éfeso tem essa casa, na Turquia. Pois bem, lá Paulo vai dizer à comunidade de Efésios na sua carta, meus amados, nós somos predestinados a viver a glória. Sim, porque viver a glória é viver esta realização, essa satisfação, esta alegria, essa felicidade de ter a presença de Deus. E quem é fiel, Deus realiza a sua obra nele, o edifica, o torna fecundo, realiza os seus projetos. Nós somos predestinados a esta alegria, dizia Paulo. Mas nós precisamos viver sobre a égide, a força do Espírito. O que é viver a força do Espírito? É, de fato, incorporar o Evangelho e experimentá-lo de tal forma que outras pessoas vejam em nós de que forma nós glorificamos esta relação com Deus. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, cada um é chamado a dar esse testemunho. O Evangelho de Jesus nos traz sólida e seguramente os ensinamentos para o nosso bem viver. Não há erro ali. E é importante que nós sejamos profetas e profetisas. Por que nós devemos ser profetas e profetisas? Porque com a palavra que Deus lhe confiou no seu batismo, sim, porque quando você foi ungido com óleo do crisma no seu batismo, e aqueles que confirmaram na crisma, eles recebem o dom do profetismo, de falar em nome do Senhor. E quando nós falamos em nome do Senhor, nós ajudamos as pessoas a fazerem reflexões. Quantas vezes nós tomamos algumas decisões que são erradas, ou pensamos em tomar, ou incorporamos algum tipo de atitude que alguém vem e nos censura e diz assim, meu irmão, olha, talvez esse caminhar, essa sua atitude, essa sua prática, esse modo seu de viver, não está em conformidade com Deus. Sabe qual vai ser o resultado? A tua ruína, o teu sofrimento. Quando você assim age, o que você faz? Você propicia a pessoa, dá a oportunidade à pessoa em olhar e dizer assim, eu preciso, então, fazer um juízo da minha atitude. Mas quando nós nos calamos, o que acontece? Aquela pessoa passa a não ter limites. E aí ela vai se enveredando naquele tipo de vida, naquele tipo de prática, e ela vai se destruindo. E o pior, nós
nós vamos tendo um sentimento de culpa, porque nós podíamos pelo menos ter alertado. Não é garantia de quando nós discordamos de alguém, censuramos alguém, sempre com caridade, obviamente, não é garantia que aquela pessoa vai receber bem a nossa correção, o nosso apelo. Mas pelo menos não nos será pedido as contas daquele irmão. Sim, onde é que estava você? Vai nos dizer o Senhor. Quando o seu filho, a sua filha começou aquela prática e você se calou. Tem cristão católico que diz assim: olha, eu fui criado há 50 anos atrás. Naquele tempo as coisas eram diferentes. Tem cristão católico que fala isso. Tem cristão que diz assim: mas naquele tempo as coisas eram diferentes. Hoje meus filhos estão vivendo outro mundo. Isso para justificar e para aceitar aquelas práticas que o Evangelho condena. Aquele modo de vida, aquele comportamento que o Evangelho condena. Ah, não, mas eu não posso ensinar o modo dos meus filhos. Os meus pais me ensinaram. Ah, é? Ah, então, esses valores que a Escritura Sagrada nos ensina perderam a atualidade, perderam o seu conteúdo, deixaram de ter o seu efeito. Aquilo que você estruturou a sua vida, acreditou a vida toda, não serve para ensinar os seus filhos? Não serve mais para corrigir o seu irmão? Porque o mundo hoje tem uma prática diferente e nós vivemos numa sociedade da pseudo-liberdade, não é? Quando na verdade é uma sociedade desregrada, já não serve mais para ensinar os seus. Aquilo que você assimilou e guardou no seu coração e constituiu a sua família já não tem mais eficácia na vida dos seus. Eles podem até não aceitar, mas é sua missão e é sua declaração de amor, o seu compromisso com o Senhor, dizer assim: olha, meu filho, aquilo que está escrito na palavra de Deus não perde a sua eficácia, não. Você pode até escolher um outro caminho, mas nada se iguala a esse, aos ensinamentos do meu Deus, do meu Senhor. Tu podes até não dar importância, mas isso aqui nunca vai perder a capacidade de lhe formar bem, e lhe dar segurança de vida. Tem muitos pais, muitos amigos, muitos irmãos que dizem assim: mas a sociedade de hoje é diferente. Ah, é diferente? Então deixa cair no buraco, né? É assim? É assim que agimos? Quer dizer que a palavra de Deus só serve para nós? Para o outro não serve? Ele pode até não receber, ela pode até rejeitar, mas você não. Você tem que dizer: olha, aquilo que serviu para mim, serve também para você. Os ensinamentos de Deus que me edificaram, vai edificar você também. Agora, tem que absolver, tem que viver. Nós não podemos ser coniventes com práticas que nos incomodam, porque ferem a lei de Deus. O profeta não era simpático, não tinha essa preocupação de ser simpático. Ele também não era agressivo, tá? O profeta não era agressivo. Vocês veem as palavras de Amós, vejam as palavras de Paulo. Não há agressividade ali. Não. Mas a serenidade. Fala com autoridade. O profeta não era aquele que se preocupava em ser simpático. Ah, meu Deus, o que vai pensar de mim? Não. Porque ele sabia que a vida das pessoas dependia da fidelidade dele. Dependia daquilo que ele ia pregar. Daquilo que Deus mandou revelar. Hoje, muitas vezes nós queremos ser simpáticos com as pessoas, e aí estamos vendo elas indo para o buraco, mas por medo de perder a amizade, de ser mal compreendido, nós nos calamos. E aí Deus vai dizer: onde é que tu estavas quando teu irmão, tua irmã, caiu no abismo? Onde tu estavas quando não alertou? Sim. Sejamos amigos de Deus, irmãos. Se querem ser amigo das pessoas, seja primeiro amigo de Deus. O amigo de Deus e amiga de Deus é aquele que mantém-se fiel aos ensinamentos dele. Então, muitas vezes, mesmo que o outro vai ficar irritado comigo, ou a outra, é importante, se você está vendo que aquela atitude não é boa, nos corrija. Corrija com caridade, com amor. Olha, acho que essa sua atitude não está te edificando, não está trazendo harmonia entre nós. Porque, olha, isso vai contra os princípios do Evangelho de Jesus. Vamos nos corrigir? Vamos mudar? Ah, eu não quero. Bem, mas eu estou aqui para lhe dizer isso. Porque eu carrego o Espírito da verdade, como diz Paulo. Isso não é insolência, não. Isso é preocupação com o irmão. É preocupação com a irmã. É
compromisso com Deus. Sejamos assim, não é? Simpatia não leva a Deus. Sermos simplesmente simpáticos não leva a Deus. Mas a verdade, a serenidade e a fidelidade, sim. E muitas vezes a fidelidade nos faz ser mal compreendido pelo outro. Mas Deus sabe, né? E o nosso coração também, as nossas intenções. E levar as pessoas a viverem plenamente a graça de Deus. Existem muitos caminhos, mas só existe um caminho que leva ao Senhor. E o caminho que leva ao Senhor está aqui, nas palavras do Evangelho e da Escritura Sagrada. Quando o leão ruge, quem é que não tem medo? Quando Deus lhe manda falar, por que você vai se calar? Não. Assuma com autoridade a capacidade e o dom que Deus lhe deu de ser profeta, de ser profetisa. Eu agradeço muito, muito mesmo aos meus pais que me corrigiram muitas vezes, a irmãos que também me corrigiram e que me deram a oportunidade de avaliar minhas ações, minhas atitudes e o caminho que eu fui percorrer. Sim, não tenho vergonha de dizer não. Ninguém é perfeito? Não. Olha, essa atitude, padre, precisa mudar. Aqui nós trabalhamos dessa forma, olha, isso aqui não está de acordo, né, com o bem da comunidade. E aí nós nos avaliamos. Né? E com isso, não saímos do caminho. É assim o papel de cada irmão. Não apenas nós em relação ao outro, mas o outro em relação também a nós. Né? A outra em relação a cada um. Somos uma família de profetas e profetisas. Cuidamos uns dos outros. E cuidar significa também orientar, corrigir, impulsionar, aclamar, incentivar. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,